você perceba, querido, que é aqui no plano mestre de produção que você consolida grandes conceitos da operação logística. Gestão da demanda, que tipo de técnica para fazer a gestão da demanda está sendo utilizada, quais são esses dados. É aqui que nós vamos verificar planejamento de vendas, é aqui que nós vamos ver como que estão, então, as vendas, qual é a perspectiva. Será que a gente tem que fazer um plano novo de vendas? Será que a gente, com base no planejamento de vendas, temos que iniciar um novo projeto? Temos que dar uma olhada e ver o que tem no estoque para poder fazer grandes operações em vendas? É aqui no plano mestre de produção que você consolida os dados do seu estoque, o tipo de gestão de estoque que você está atuando. Com todas essas informações, você faz o plano da produção, não é? Que, inclusive, vai refletir na parte executiva. O plano mestre de produção, o planejamento mestre de produção, tem algumas características, sobretudo, alguns itens importantes para essa tomada de decisão, né? Um desses itens é o seguinte: um programa de montagem. A produção precisa verificar a quantidade de produtos acabados. Em encontro anterior, eu dei o exemplo de uma caneta. Mas a caneta, podemos aí verificar muito simples a montagem. Trago aqui no exemplo para que você possa visualizar. Vamos pensar nesse produto acabado aqui? Olha esse produto acabado. Esse é o produto que nós temos que produzir. Ok? Esse produto acabado, ele tem 3 componentes. Então, esse produto, você pode imaginar aí, qualquer que seja a peça, tem 3 componentes. Tem o componente A, o componente B e o componente C. O componente A, ele tem três opções, ou 3 subcomponentes, a gente poderia dizer assim. Então, para o componente A, tenho 3 opções, tenho 3 subcomponentes. Para o componente B, eu tenho 2 posições, 2 opções ou 2 subcomponentes. E para o componente C, nós temos 3 opções, 3 componentes ou 3 subcomponentes. Então, colocando aqui em números, né, para que eu possa produzir esse produto acabado, levando em consideração a quantidade, o controle, a montagem final, eu vou ter 3 posições, 3 opções em A, 2 em B, 3 em C. Ou seja, para montar esse produto final, eu vou precisar de 18 variedades de peças. 18 variedades de peças, né? E, pensando nessas variações, né, nós temos, em relação aos componentes, né, 3 mais 2 mais 3, 8 variedades. Então, imagina, né, para fazer essa produção em larga escala. Imagine para fazer essa produção em grande escala. Eu tenho que pensar em toda a estrutura. Por isso que esse item do plano mestre produção é extremamente relevante. Por quê? Porque é a primeira variável importante. O que eu preciso, então, para elaborar meu plano mestre de produção? Saber como o produto final é desenvolvido, como ele é acabado, como ele é montado, de que maneira ele é estruturado. Fazendo isso, eu terei, então, a quantidade para a produção. Outra situação muito importante que vai agregar na minha produção é a variável de tempo em 2 dimensões, né? Então, o tempo para o plano mestre de produção ele é muito importante. Só que nós pensamos no tempo em 2 eixos, 2 variáveis. A primeira é uma determinação do tempo para o intervalo do plano. Então, estou na minha produção.
Primeiro eixo, unidade de tempo para cada intervalo do plano. O outro eixo é o horizonte, ou seja, é o alcance. Eu quero colocar um gráfico aqui para trazer para você, já, com profundidade, esse conceito. Então, nós vamos ter dois eixos quando nós pensamos na análise do plano de mestre de produção sobre a ótica do tempo. E aí, para determinar isso, os intervalos, nós vamos, quando nós pensamos na produção, utilizar o mesmo intervalo de tempo. É claro que determinar o tempo da produção tem muito a ver com a fabricação do produto, né? Com a velocidade de tempo, inclusive com a possibilidade de alterar ou verificar o tempo de produção de uma maneira diferente. Então, normalmente, nós vamos trabalhar com intervalos semanais, né? Quando nós vamos fazer o plano mestre produção, dificilmente a gente vai fazer por dia. Nós vamos fazer por semana. Então, esse é o intervalo de tempo para o mestre produção. Trabalhar semanalmente. E a ideia é que, no plano mestre produção, eu vou colocar a mesma quantidade de tempo para a operação semanal, né? Então, vou trabalhar meu plano mestre produção dentro de um padrão. Então, vou trabalhar os meus intervalos semanais utilizando de padrão. Isso por quê? Porque com um plano semanal, eu consigo, caso necessário, verificar a necessidade de uma velocidade um pouco maior, de uma velocidade menor, de uma mudança que seja importante. Então, posso verificar mudanças relevantes e aí fazer uma mudança dentro da perspectiva do plano mestre de produção. Vai ser mais eficiente se eu tiver um intervalo de tempo semanal. Professor, há algum impedimento de fazer um plano mestre de produção diário? Não, você pode pensar em fazer por dia. Só que veja, o trabalho empregado para fazer um plano, e quando a gente fala em plano, a gente está falando em algo concreto, detalhado, escrito, que alguém tem que seguir, vai desdobrar, talvez, um emprego de uma operação desnecessária. Pode ser feito ali, talvez, num grupo de 3 dias, talvez, ou semanal, é ideal. Vamos pensar nos níveis do horizonte de tempo, né? Primeiro objetivo, né? O nível firme, né? O plano mestre de produção, ele vai seguir aquele padrão firme para programar e, inclusive, ter, ao mesmo tempo, todos os recursos elencados nesta produção, né? Ou seja, a gente, no plano mestre de produção, eu traço ele semanal, e aí eu vou ter sempre a oportunidade de ter alguma variação. Então, quando eu escrevo o plano, eu tenho que seguir um nível firme, um horizonte de tempo pré-determinado, até porque ele tem a ver com a minha capacidade de produção, o tempo que eu vou ligar a máquina, o emprego de trabalhadores, o fornecimento, matéria-prima. Então, eu vou manter um nível firme. Mas é preciso ter um nível de tempo de produção que possa ser sujeito a alterações. Então, é preciso, num plano mestre de produção adequado, você sempre ter a opção de estar variável, de ver a variabilidade, né? Então, veja isso de maneira bastante efetiva, bastante tranquila, quando você tem o plano mestre de produção dividido aí em 2 níveis, com objetivos diferentes, é melhor para o trabalho. Aqui, vamos exemplificar isso aqui, né? Os 2 objetivos, né? Então, eu tenho a minha demanda nesse eixo aqui e eu tenho o tempo,
que é um dos elementos do meu plano mestre de produção. E aí eu tenho aqui o meu nível, né? Quanto que eu tenho para a minha produção. Conforme o tempo vai passando, você vai produzindo, você vai atendendo a demanda. Então, conforme o tempo passa, você vai atendendo a demanda. E dentro dessa demanda, aqui, ó, você vê a demanda real. Então, por que ela vai diminuindo a demanda real? Porque ao longo do tempo eu vou atendendo a demanda. Atendendo a demanda, então começo, meu plano firme. Qual é a minha programação? Atender a demanda. Então, no primeiro momento, eu vou fazer meu plano para atender a demanda. Agora, veja se ao longo do tempo eu não preciso de ter o quê? Um plano mestre de produção mais flexível. Por quê? Se eu continuar produzindo aqui ao longo das semanas, onde eu já vejo que a demanda diminuiu, eu vou ter uma produção em excesso. Então, é preciso ter um plano flexível. Por quê? Porque eu posso negociar os recursos, eu posso replanejar a minha capacidade da minha produção. Por quê? Porque aqui, ao longo do tempo, ao longo das semanas, eu vejo que a demanda real, aqui, destacar aqui esse ponto, é outra. Se a minha demanda real é outra, não é? Vou continuar produzindo a demanda prevista? Essa é uma decisão do meu plano mestre de produção com o objetivo de tempo flexível. Uma variação. Então, talvez na quarta semana, eu diminua a produção desse item e passe a produzir já um outro item que está num plano de uma semana seguinte, verificando os recursos, a capacidade. Então, trabalhar com o plano mestre de produção, entendendo as demandas, é algo que faz-se necessário a fim de alocar os recursos de maneira eficaz e eficiente. Maravilha? Vamos adiante. Pensando sobre plano mestre de produção. Vamos pensar agora em colocar dados, não é? Aqui no meu plano mestre de produção. Vamos aqui estabelecer alguns dados. Pensando na parte firme do plano. A parte firme do plano, aquela com o meu objetivo é fixado, deve abranger no mínimo o tempo do caminho crítico da produção do lote que está sendo planejado. Ou seja, minha parte do plano mestre de produção firme, eu tenho que atender por completo o item, produto ou mercadoria que eu estou planejando. Nesse exemplo aqui, veja, eu tenho a montagem do produto que demora 2 horas por unidade. E eu tenho a fabricação do componente A. Nesse produto eu tenho o componente A e o componente B. Então, para eu chegar nesse item, eu tenho 2 componentes. E aqui, qual é o recurso? Montagem. Então, no componente A, eu tenho fabricação, onde eu vou ter a usinagem. E aqui, no componente B, é uma submontagem, onde eu vou usar recursos de montagem. Então, eu tenho 1 hora para cada unidade do componente A, 2 horas para cada unidade do componente B. Para, então, a fabricação do componente A, eu vou ter que, se eu vou usinar, o que é que eu vou pensar? Para fazer o A, eu preciso comprar matéria-prima. Então, eu preciso saber aqui formação do meu setor
ou de operação logística da gestão do estoque. Então, preciso verificar quanto tempo demora essa matéria A para estar disponível. E aqui eu tenho que o tempo aqui é 4 dias por lote da matéria-prima A. Observo os recursos para a submontagem do componente B. Eu vou gastar aqui meia hora para fazer a peça 1, meia hora de usinagem, e vou gastar 3 horas para fazer a peça 2, que é a estampa. Para a usinagem da peça 1, eu preciso de uma matéria-prima que demora um dia aí para estar disponível. E para estampar a peça 2, eu tenho um tempo da matéria-prima de 2 dias. Então, veja, meu objetivo é esse produto aqui. Só que quando eu olho para ele, eu preciso saber o tempo. Por quê? O meu plano firme tem que prever todo o tempo necessário para essa montagem. Vamos pensar no lote de 20 unidades. Quando então eu divido? Pensando em 8 horas de trabalho por semana, né? 8 horas por dia, claro. Estou pensando aqui numa jornada normal de trabalho, tá bom? 8 horas por dia, dentro de uma semana, o caminho crítico é 19,5 dias. Para alcançar 20 unidades. Então, para que eu tenha 20 unidades, eu vou gastar 19,5 dias. Como isso? Porque eu tenho que ter as informações de tempo, inclusive de montagens, recursos e etc. Então, qual é o caminho crítico? 19,5 dias. Então, o meu plano mestre de produção diz o seguinte, eu vou atingir, vamos imaginar que a demanda que eu preciso para produzir esse lote seja as 20 unidades. Então, se a gente pega 19 dias e meio, a gente divide em semanas. Eu vou gastar 3 semanas para atingir a minha demanda. Então, isso no mês, eu vou gastar, então, 3 semanas no mês para a produção ali desse lote. Né? 3 semanas, pouco menos de 3 semanas, 2 semanas e alguns dias. O que eu preciso saber? O que eu devo atingir no meu plano firme. Meu plano firme tem que prever esses 19 dias e meio para atingir 20 unidades desse produto. Levando em consideração desde a matéria-prima aos recursos empregados na minha produção. Nival, só uma pergunta. Até 2. Nesse caso aí que você está mostrando, eu tenho tanto dias como horas, né? E está em 19 dias. Eu teria que transformar tudo isso em horas, os 19 dias e meio em horas, transformar os dias de lote, de compra, lote, tudo isso daí num item ou horas ou em dias, para mim poder dividir essas 20 unidades num processo como um todo, né? Para despachar. Bem observado, Celso, bem observado. Sim, a gente trabalha bem observado. É porque as unidades de tempo aqui tem 2, né? Eu tenho aqui, Isso. eu tenho as unidades de compra, porque o estoque me fala em dia. Então, quando você vai perguntar lá, você está na gestão, vai perguntar, essa matéria-prima, quanto tempo demora para chegar? 4 dias, ele não vai falar hora. Mas para a produção é hora que vale, né? Então, tem que converter, você está correto, viu? Faça a conversão para você ter em horas. E aí, claro, como você vai fazer o plano mestre? Em dias, depois você vai ter que fazer o quê? Colocar em dias para poder colocar no seu plano, já que o plano é em dias, é por semana, né? Então, todo dia, quando você tem o seu plano, você vai, imagina, você fez lá na operação logística o seu plano dessa unidade aqui. Você vai mostrar lá para o encarregado da produção, ó, tá aqui o plano, 20 unidades, esse é o tempo que você tem para produzir, né? Então, você vai mostrar os dias, e aí, é claro, a gente vai aqui no futuro trabalhar
o item que se chama chão de fábrica, viu, Celso? E aí, no chão de fábrica, é onde nós vamos transformar agora aquele que está no plano mestre produção para cada setor fazer ali a sua parte na montagem. Obrigado pela observação. Não sei se ficou claro. Ficou claro, Celso? Não, ficou. Entendi. Obrigado pela explicação, professor. Que isso, estamos juntos. Estamos juntos aqui nesse compartilhar. Eu quero avançar, chegando na reta final aqui do plano mestre produção, que é a análise da capacidade. Então, só para a gente poder aqui, queridos, vamos só colocar em ordem as nossas ideias, tá? Então, o que nós estamos falando? Qual que é a matéria? A matéria é plano mestre produção. Esse segundo momento da matéria, nós estamos falando já agregadamente dos itens que compõem o plano mestre produção. E, basicamente, queridos, na prática, são duas coisas importantíssimas para poder escrever o plano. O tempo e a capacidade. Ok? São essas duas coisas. É claro que, ao escrever o meu plano mestre produção, pressupõe que eu já tenha algumas informações dentro da minha operação logística. Vou citar aqui as principais. Gestão da demanda. Imagina se eu não sei quanto é demandado, se eu não tenho uma boa gestão, quanto de cada matéria eu vou produzir? Então, gestão da demanda. Lembra que nós já falamos isso em outro encontro. Inclusive, em gestão da demanda, as metodologias para entender quanto que eu vou fazer aqui de cada produto na minha organização. Então, gestão da demanda. Outra coisa que eu preciso, que é sensível. Lembra que em outros encontros nós já trabalhamos estoque, compras, lote econômico, tipo de reposição, qual é o sistema de reposição que eu utilizo, sistema de reposição periódico ou não. Então, eu preciso dessa informação. Por quê? Quando eu vou, então, agora, escrever meu plano mestre de produção, detalhar ele por semanas, eu tenho que ter essas informações prévias, já que elas vão ser sensíveis à produção da minha atividade. Por fim, falamos agora sobre a primeira e talvez a mais sensível das informações do plano mestre de produção, que é o tempo. E aí, para fazer o tempo, nós temos aí duas subdivisões. Primeira, que eu preciso ter um plano firme de tempo que vai alcançar um nível crítico. Então, o que é o nível crítico? É a quantidade mínima necessária para fazer ali a atividade. No exemplo que nós demos ali, vimos que para a usinagem final de um componente eu tenho 2 horas, mas para fazer aquela unidade eu tenho 2 subcomponentes e cada um uma característica diferente. E em um eu vou ter usinagem, depende de matéria-prima. Em outro eu vou ter usinagem e estamparia, que depende também de uma submontagem que leva em consideração a usinagem e leva em consideração a estamparia. Por fim, ressaltando que nós vamos ter que ter essas informações de matéria-prima, ela vem do setor da gestão da operação logística de estoque em dias, mas para concluir o plano, né, no primeiro momento, eu vou ter que converter tudo para uma unidade só, para poder ter essa divisão, já que quem trabalha na execução, trabalha em horas, né? Então, a jornada de trabalho de um empregado é em horas. Então, vou fazer essa conversão para ter tudo em horas e depois coloco no plano isso convertido em dias. E fique tranquilo que nós vamos fazer exercícios aqui práticos, onde você ali vai construir esse plano de uma maneira muito específica. A parte final, a parte conclusiva desse nosso encontro para fechar plano mestre de produção é a capacidade. Né? Eu preciso, então, determinar a capacidade. Como? Olha, a capacidade leva em consideração uma análise profunda. Primeiro, sobre o seguinte aspecto. Eu preciso considerar variáveis ao longo prazo. Então, quando eu penso no meu mês, então vamos
vamos pensar aqui julho, agosto, e eu tenho as semanas da minha produção, eu preciso considerar algumas variáveis ou possíveis variáveis na capacidade de produção. Vamos imaginar que eu tenha duas máquinas na minha... Duas máquinas. Uma fabrica componentes através do processo de prensa e outra na usinagem, num torno lá, CNC. E cada uma tem uma capacidade de produção. Se eu tenho essa produção, se eu tenho essa decisão variável, e eu coloco isso, e eu não faço essa análise, e eu coloco lá que em agosto eu vou começar a usinar, eu posso chegar num risco onde eu tenho que usinar, mas a máquina já está ocupada. Porque tem que entregar um produto que está atrasado. E aí eu gero a hora extra. E aí a coisa foge de controle. Então, é claro, eu tenho que associar meu plano mestre de produção com a capacidade produtiva. Outra coisa, quantas pessoas eu tenho? Então, quantas pessoas eu tenho para fazer? Qual é a minha capacidade total? Qual é o tempo em relação à demanda? Como que está o meu nível de acesso aos fornecedores? Então, todas essas análises são importantes porque elas vão me dimensionar os recursos que eu preciso para a produção e também vão direcionar o tempo. E aí é preciso prever variáveis. E esse é um desafio para a operação logística. Sobretudo, prever variáveis. De fato, vivemos um tempo de retomada econômica, pós-Covid, né, que tem aí dimensionado e estreitado cada vez mais a nossa falta de capacidade produtiva. Né? Então, quantas indústrias não tiveram a capacidade de produzir porque a demanda foi fora da curva? Claro, uma variável imprevisível. Mas, quando nós pensamos a longo prazo no plano médio de produção, eu preciso ser capaz de prever algumas variáveis que vão me influenciar. Por exemplo, vou imaginar, é só um exemplo hipotético, que eu tenha, naquelas minhas duas máquinas lá, eu tenho 3 operadores. Né? Eu tenho 3 horários dentro da minha produção. E um deles vai entrar no exercício de férias em agosto. Não é uma informação necessária para prever a longo prazo? Em agosto eu preciso prever que um dos operadores não vai estar. Ou seja, a capacidade da minha produção vai ter essa variável. Eu preciso então, estou fazendo aqui minha programação, junho, julho, em agosto, ele não está. Isso vai ser variável. Eu vou ter uma redução de tempo. Outra coisa, vamos pensar aqui na outra situação, né? Que é poder equacionar essa ideia ao plano. Por exemplo, vamos pensar no fornecimento. Então, estou aqui fazendo meu plano médio de produção, junho, julho e agosto. E eu sei que aquela matéria-prima que eu utilizo na minha produção, em agosto, ela fica extremamente difícil, extremamente incapaz de comprar. Eu não vou ter essa produção. Então, eu preciso associar tudo isso a uma análise de produção eficaz e eficiente que vai me influenciar no plano mestre de produção. Concluindo, queridos alunos, nós temos o plano mestre de produção como os detalhes para executar a produção dos produtos. Quais são os pontos sensíveis do plano mestre de produção?
uma produção executiva ao longo do tempo, uma produção executiva que vai me trazer realidades detalhadas de demanda, de estoque e de programação. E, por fim, uma capacidade produtiva que tem que prever variáveis. Eu só vou conseguir prever as variáveis se eu tiver informações. E aqui a gente pode até ressaltar, nós podemos ressaltar o seguinte, como a logística moderna pressupõe uma interação de informações. Imagina se cada setor, né, não trabalhar com informações compartilhadas. A gestão acaba tendo dificuldades. E o objetivo final, que é atender a demanda de uma maneira muito eficaz, atender a demanda de uma maneira muito eficiente, pode não estar alinhada se a comunicação, o recurso, as informações compartilhadas não forem eficientes e eficazes.